Ficaremos agora com o estudo do tópico 7 da série Eventos Finais, com o tema Novo Céu e Nova Terra. Muito bem, semana passada nós terminamos praticamente o 6º tópico do nosso estudo, onde nós vimos ali como seria a destruição dos ímpios. E nós estudamos então esse assunto interessante. Semana passada nós vimos então que as expressões, uma vez que nós vimos ali como seria a destruição dos ímpios, no dia do juízo final, do grande juízo final, após o milênio, quando a cidade santa descer do céu, juntamente com os salvos, e aí os ímpios então ressuscitam, e Satanás então comissiona todos os ímpios e perdidos para que sitiem a cidade santa e tomem essa cidade pela força. Nós vemos então que fogo cai do céu e destrói todos esses ímpios. Porém nós vimos que as expressões fogo eterno, ou castigo eterno, ou fumaça que sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso nem de dia nem de noite, ou toda e qualquer outra expressão que está relacionada a essas questões, não deve ser entendida literalmente como algo que realmente nunca vai acabar, mas como consequências eternas. Daqui a pouco eu explico novamente o porquê num resumo bem rápido. Mas eu quero tratar de um outro tópico que ficou pendente, que é Mateus capítulo 5, versículo 22 e 29. Vamos ver ali o livro de Mateus, Evangelho. Vai anotando as passagens. De repente você não tem tempo de abrir comigo aqui, mas pelo menos você anota e depois você pesquisa. Mateus 5, versículo 22, por exemplo, diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Versículo 29 agora. 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E existem também outros textos, como por exemplo, o fogo que não se apaga e o verme que nunca morre. O fogo que não se apaga e o verme que nunca morre. É interessante nós entendermos essa questão. Geena. Geena é uma forma simplificada da expressão Ge, ou seja, vale, e Ben, que significa filho, e Rinom, que significa nome da família proprietária da área. Ou seja, vale dos filhos de Rinom. Essa palavra, por exemplo, ela se encontra nos evangelhos, como a gente acabou de ler aqui, Mateus capítulo 5, versículos 22 e 29. Só que não tem nada a ver com o inferno de fogo eterno, ou seja, uma coisa que nunca vai acabar. Por exemplo, passa 1 bilhão de anos, continua? Não, não é assim. Passou 2 bilhões de anos, continua? Não, não é assim. Então, essa palavra Geena, tá? Palavra Geena, que tem a ver com a questão Vale de Rinom, essa palavra, ela deve ser entendida no seu verdadeiro contexto. E o Vale de Rinom, ele era um vale, talvez você não saiba disso, ele era um vale onde no passado era realizado ali sacrifícios humanos, onde se queimavam corpos de pessoas a ídolos. O profeta, inclusive Jeremias, queridos ouvintes, ele profetizou que esse lugar aí, o Vale de Rinom, que seriam lançados ali os corpos dos desobedientes e que ali ficariam expostos. Isso você pode ler, anote e leia depois. Não vou ler agora porque o tempo é corrido. Eu preciso entrar no estudo de hoje, propriamente dito, que fala sobre a nova terra, o novo céu, a nova Jerusalém. Mas anote aí, ó, Jeremias capítulo 7, versículos 31 e 34. Eu quero que você leia por você mesmo e depois tire as conclusões dentro do contexto que eu estou colocando aqui. Jeremias 7, profeta Jeremias capítulo 7, versículos 31 a 34. Então o que acontece? O profeta Jeremias, ele profetizou que neste lugar seriam lançados os corpos dos desobedientes e que ali ficariam expostos. E nos dias de Jesus, olha que interessante agora, talvez você nunca soube disso. Nos dias de Jesus, este local, o Vale de Rinom, ele continuava a ser um depósito de animais e lixo em putrefação.
E os moradores, olha que interessante, os moradores sempre ateavam fogo para consumir os restos que ali eram deixados. E esse lugar Jesus usou para simbolizar o fim trágico que aguarda os desobedientes. Interessante que apenas os corpos físicos, veja, apenas os corpos físicos das pessoas que eram lançadas ali eram consumidos na geena, do original a palavra geena. Por isso que havia bichos. Aí você se lembra agora daquele verme. Lembra quando eu falo o verme que nunca morre? Devido a essa questão dos corpos físicos serem lançados ali, consumidos, haviam bichos nos corpos podres, em estado de putrefação ali. Agora, interessante que uma alma, porque se realmente as pessoas fossem ser consumidas eternamente, inclusive a alma da pessoa ali consumida eternamente, onde nunca teria fim, uma alma não vai possuir um bicho ali consumindo ela, não é? É um outro aspecto que nós temos que pensar. Então, essa aqui é a questão. Então, Jesus ele usa essa figura do Vale de Rinom para mostrar o quão degradável será os ímpios e a sua situação no grande dia em que eles se perderem e forem consumidos eternamente. E não podemos esquecer que a Bíblia é clara, é o último texto que eu leio então, e aí começa o estudo de hoje propriamente dito. É importante nós lembrarmos que a Bíblia é clara ao afirmar que os ímpios, no último dia, no tempo do fim, ele será feito cinzas, ele vai virar pó. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 3, veja só. Malaquias 4, 1 e 3. Anote e leia depois. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que nem lhes deixará, olha aqui, o quê? Nem lhes deixará nem raiz nem ramo. Tá vendo? 3. Pisareis os perversos, porque se farão, olha agora, cinzas, debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, todas essas expressões, o fogo que não se acaba, ou que não se apaga, ou a fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite, o fogo eterno, o castigo eterno, o fogo inextinguível, para que nós tenhamos uma interpretação honesta e correta da Bíblia, porque Deus não pode dizer em um lugar da Bíblia o que acabamos de ler, e está claro aqui que virariam cinzas, e em outro lugar dizer outra coisa, mostrando que nós devemos viver uma vida de confusão religiosa, não. Quando nós analisamos todas essas expressões em relação a fogo eterno, a gente tem que entender isso que é na perspectiva de consequências eternas. Um Deus de amor, ele cumpriria exatamente o que está escrito em Apocalipse capítulo 21. Quantas vezes nós já lemos este versículo e este capítulo, e muitas das vezes a gente passou desapercebido os detalhes, as entrelinhas do que está escrito aqui. Por exemplo, pense bem comigo, olha só. Apocalipse capítulo 21. E eu já começo estudando o assunto de hoje. Apocalipse capítulo 21. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E agora continua. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E versículo agora 4. Olha agora o versículo 4, que interessante. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Olha aqui, ó. A morte já não existirá. Já não haverá luto, olha só, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja só. Se o fogo eterno ele realmente é eterno, como muitas pessoas sinceras entendem, devido a uma interpretação errada das Escrituras acerca das expressões fogo eterno, colocando ela ou tirando-as fora do contexto,
Se for realmente assim, então Deus ele estaria perpetuando o pecado. Não sei se você já pensou nisso, mas é interessante essa questão. Deus estaria então perpetuando o pecado. E aí a vida eterna seria garantida para todo mundo. Só que uns iriam viver eternamente sem serem atormentados, digamos assim, no fogo, e outros iriam viver eternamente, mas sendo atormentados. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Uma outra coisa, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus colocou 2 anjos com espadas flamejantes de fogo para impedir o acesso de Adão e Eva e a sua posteridade à árvore da vida. Por quê? Porque eles estariam, caso tivessem acesso para partilhar daquele fruto, da árvore da vida, eles estariam perpetuando o pecado. E segundo a Bíblia, quem que estará partilhando da árvore da vida no novo céu e na nova terra? Quem? Exatamente, os salvos, os justos. E os ímpios não estarão partilhando. Olha que outro detalhe interessante. Então Deus jamais perpetuaria o pecado. Um Deus de amor realmente aniquilaria para sempre pecadores e o pecado. Deus não deixaria um pedaço ou um resquício do pecado no cosmos, de maneira alguma. Tanto que a Bíblia diz que não haverá mais dor, pranto, luto, morte, não haverá mais ninguém morrendo por bilhões e bilhões de anos e ainda morrendo, e ainda morrendo, e ainda morrendo. Nem a dor é um sentimento que tem a ver com as consequências do pecado. Imagine um resquício do pecado ainda, onde Deus está perpetuando isto. Pessoas blasfemando de Deus ali porque serão atormentados para todo e para todo e para todo sempre. Ou Deus ele realmente acaba com o pecado, ou ele perpetua o pecado. Então, é através disso que nós temos que entender realmente. Porque a Bíblia é clara, como nós vimos, que os ímpios serão feitos cinzas e não existirão mais. Um Deus de amor, juntamente com os salvos, ao olharem para aquela geração perdida, ao contemplarem aquela situação degradante, eles entendem que o melhor remédio para eles é eles não existirem nunca mais. E aí cada um vai ser atormentado por um tempo, porque a Bíblia é clara que serão, no caso, serão julgados através das suas obras. Serão julgados por aquilo que fizeram por meio do corpo. Uns sofrerão um tempo, outros sofrerão outro tempo. Mas enquanto houver a matéria, o fogo é eterno, entende? Enquanto há matéria, o fogo é eterno. Enquanto há matéria, o fogo queima. Mas quando acaba a matéria, as consequências são eternas. E é assim que nós temos que entender essa questão de castigo eterno. Eterno porque é o total banimento da presença de Deus. E jamais existirão. Um Deus de amor, ainda nisso, ele é amor. Porque ele não tem prazer que o ímpio morra, mas que ele venha a se converter. Imagine sua mãe se perder, imagine você se perder. E lá no novo céu e na nova terra, durante 2 bilhões de anos, 4 quadrilhões de anos, você sabe que ainda há alguém da sua família ou vice-versa ali sofrendo. Vamos visitar hoje aquele pedacinho manchado ainda pelo pecado do cosmos. É uma coisa que realmente não tem lógica e não tem como a gente realmente acreditar nisso. Por isso, tem que ser analisado dentro do verdadeiro contexto e da sua verdadeira essência, que é o que nós procuramos trazer aqui para vocês. Então, um novo céu. Neste contexto, o céu significa o céu da atmosfera, uma nova terra. O texto deixa claro que as coisas antigas passaram. Veja só, tudo que é antigo passou, acabou. É uma nova vida, uma nova situação. Tudo que tem a ver com pecado, com o sentimento do pecado, não existe mais, acabou. Então não tem dor, não tem pranto, não tem gente blasfemando no fogo do inferno, não tem gente xingando Deus e amaldiçoando Deus porque está no fogo do inferno. O pecado acabou, ele foi exterminado, foi aniquilado. Millie tinha 79 anos e 2 próteses de quadril. Escute essa história. Uma de joelho e um transplante de córnea. E ela brincava dizendo que neste ritmo, se continuassem a trocar as partes do seu corpo, em pouco tempo não seria mais Millie e teriam de chamá-la de algum outro nome, pois grande parte de seu ser já não estaria mais ali. Em certo sentido, Millie é um símbolo para o nosso mundo. É velho, é gasto, está estragado. 6.000 anos de pecado. 6.000 anos de grande conflito entre o bem e o mal fizeram deste mundo um campo de batalha cheio de cicatrizes e também de esfarrapada.
É por isso que nós temos uma promessa, meu amigo e minha amiga, de que um dia Deus vai recriar este mundo. Deus não vai pintá-lo, não vai consertar as rachaduras. Colocar um prego aqui e outro prego ali, não. Nem aplicar uma cola instantânea nos estragos. Ele vai o quê? Ele vai renovar, ele vai reparar. Ou seja, ele vai reajustar tudo, mas em que sentido? Transformando tudo. Transformando tudo. Não colocando remendo em pano velho, mas ele vai transformar. Assim como um carro é considerado pelo seguro como perda total, assim a terra foi declarada da mesma forma por Deus, perda total. Então Deus, ele vai o quê? Fazer nova todas as coisas. E quando que isso vai acontecer? Nós vimos no último estudo, com a imagem incrível de fogo descendo da parte de Deus. Descendo do céu, punindo todos aqueles que haviam rejeitado o seu amor. E salvação também, nós vimos isso. Como fruto de suas ações. E depois de admitir a justiça, depois de verem que realmente Deus é justo, e também equidade da sentença de Deus, os perdidos eles são destruídos no fogo de Deus, que os leva a uma destruição total, como nós já vimos, um aniquilamento, como vimos agora há pouco em Malaquias. Eles serão transformados em cinzas. Deus não queria isso para nenhum deles, porém foi o resultado inevitável de sua própria rejeição da graça de Deus. E que promessa então nós encontramos no seguinte texto, que é a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos ver? Anote e leia depois também com calma. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Veja só. Não retarda a sua promessa, ou seja, o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, veja, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele quer o quê? Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, Deus ele quer que todos sejam salvos. Você que está ouvindo o programa hoje, você que de repente está num presídio, cometeu uma infração terrível contra a lei, está pagando por isso, ou você que está sofrendo por alguma situação, de algum pecado acariciado, isso tem trazido tristeza, depressão à sua vida, ou você que está afastado dos caminhos de Deus, enfim, eu não conheço seu coração, sua vida, mas Deus conhece todas as coisas, aquele que conhece cada estrela, galáxia pelo nome, cada planeta conhece você pelo nome. Deus ele quer que você seja salvo. A morte de Jesus cobriu a todos, toda a humanidade. Alguns podem escolher morrer de fome em um mercado cheio de frutas deliciosas, porém este ato não retira a riqueza e a plenitude da comida que estava lá o tempo todo, não é verdade? Ou seja, é o mesmo com o plano da salvação. Foi feita uma provisão mais do que ampla para que cada vida, cada pessoa tenha uma entrada exuberante no céu. E infelizmente as pessoas rejeitam esta provisão generosa. Muitas pessoas têm rejeitado. Por isso que naquele dia você verá que tudo que poderia ser feito para salvar a humanidade foi feito. Inclusive os ímpios e o próprio Satanás, como numa visão panorâmica, verão tudo que foi feito por eles. Falando especialmente dos ímpios perdidos, eles verão, como numa visão panorâmica, os folhetos falando de Jesus que eles rejeitaram, amassaram, jogaram no chão. Os livros cristãos falando de Jesus que eles jogaram ou ganharam, mas não leram. A Bíblia que eles mal abriram e se abriram, deixaram apenas no Salmo 91 lá, e a página ficou até amarela, cheia de poeira, mas nunca leu, né? E assim por diante. Eles verão que tudo foi feito, mas eles, por espontânea vontade deles, rejeitaram. Jesus carregou de quem os pecados? Isaías capítulo 53, versículo 6. Anote e leia depois. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de nós todos. Ou seja, a Bíblia ensina, querido ouvinte, que todos os seres humanos pecaram e caíram sob a maldição do pecado. Ou seja, todos seguiram o exemplo de Adão em desobedecer e cometeram pecado. Então, a Bíblia ensina também que Jesus ele carregou sobre si a iniquidade de todos. A língua hebraica neste texto, famoso de Isaías, por exemplo, nos ajuda a compreender melhor esta verdade. Na frase que diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, as palavras todos nós vêm da mesma frase hebraica que é traduzida de nós todos, ou seja, no mesmo texto ali. Então, a boa notícia aqui para mim e para você é que apesar de todos nós, como ovelhas, termos pecado, temos seguido o mesmo exemplo de Adão em rebelião, toda a nossa falta recaiu sobre quem? Sobre Jesus. Ele pagou a penalidade por tudo. Assim, por meio dele e o que ele fez por mim e por você, nós podemos todos ter vida eterna neste novo céu e terra que em breve Deus criará. Deus, porém, nunca vai forçar você. Ele não vai forçar você a obedecê-lo. Assim como Satanás não forçará você a desobedecer, mas sugestionará você. Deus também não vai forçá-lo. Mas ele vai sugestioná-lo, ele vai falar à sua mente através do Espírito Santo. Mas a decisão é sua, a decisão é minha. Se Jesus tivesse feito isso, tivesse forçado, ele teria forçado o próprio Lúcifer a obedecê-lo no céu, não é verdade? Olha que interessante. Quando Lúcifer se rebelou lá no céu contra Deus, Deus poderia ter forçado o Lúcifer. Não, você vai me obedecer. E de repente faria ali um milagre, alguma coisa extraordinária. E Lúcifer como um robozinho, né? Faria tudo bonitinho. Não, não é assim que funciona. Então, Deus poderia ter forçado Lúcifer a obedecê-lo no céu. Assim a rebelião nunca teria começado. Mas o governo de Deus trabalha por amor, olha, por amor. E o amor é algo que não pode ser forçado. Então, tudo que você faz deve estar por detrás disso qual sentimento? Sentimento de amor. Muitas pessoas podem viver um evangelho apenas intelectual. Muita gente pode ser bons pregadores, boas pregadoras, bons instrutores de Bíblia, bons cantores. Ou seja, cada um pode ser um bom homem ou uma boa mulher de Deus através do dom que Deus lhe conferiu. Mas talvez isso possa estar totalmente destituído do amor verdadeiro e apenas uma fé intelectual. E uma fé apenas intelectual não vai salvar ninguém. Qual a razão de o verdadeiro amor ser ofertado livremente? Por você pensar em um amor que é forçado? Repetindo, qual a razão de o verdadeiro amor ser ofertado livremente? Pode você pensar em um amor que é forçado? Você pode pensar nisso? O amor, o que é? O amor é a pedra angular do governo de Deus. E ele quer que nós o sirvamos de boa vontade, com amor. Não é a força, não é através da intimidação, da mentira. Satanás ele usa mentiras, ele usa o engano para coagir as pessoas a segui-lo, mas Deus não faz isso. Eu acabei de dizer agora há pouco que Satanás não força ninguém a desobedecer. Obviamente que ele não pega você pelos braços e força você, vai ali e peque. Mas através da força, no sentido de usar os seus agentes humanos, ele pode forçá-lo através da prisão, através da intimidação. Mas mesmo assim a escolha será sempre sua. E Deus jamais nos dará uma prova que seja maior que as nossas forças. Ou seja, forçar as pessoas a segui-lo, ou seja, Deus não faz isso. Isso é contra a sua natureza e caráter. Portanto, nós temos que entender essa questão. Logo após o versículo no qual Pedro fala sobre o desejo de Deus salvar todos os humanos, o que ele escreve em seguida, logo em seguida? Quer ver que interessante? 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 12. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 12. 2 de Pedro 3, dos versos 10, os versos, melhor dizendo, 10 e 12. O versículo, primeiramente aqui, versículo 10. Deixa eu abrir aqui, que eu estava na primeira de Pedro, agora sim na segunda. Então,
2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, primeiro. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E agora, o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreteram. Que imagem, meu amigo e minha amiga, incrível, para a gente ir então concluindo o estudo de hoje. Que imagem incrível. É como se todas as armas atômicas criadas fossem detonadas ao mesmo tempo. Já pensou nisso? Só que pior agora. A atmosfera acima ela vai queimar, os elementos queimarão, a terra e as obras nela serão fundidas com o calor. Essa é a destruição completa, nunca antes vista na história. Leia o texto da lição anterior, quando nós vimos em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O fogo que fez isso é o mesmo fogo que vai destruir toda a terra antiga. Todas as obras deste mundo de pecado, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Todas as ações, as cicatrizes, tudo aquilo que tem a ver com o pecado, como nós dissemos. Todo esse vestígio do pecado será destruído para sempre. Não haverá um lugar no cosmos onde pessoas estarão ali bilhões e bilhões e bilhões de anos sofrendo, não. Porque senão Deus estaria permitido que o pecado existisse para sempre. E neste lugar haveria maldição, blasfêmia, ódio contra Deus. E isso são expressões relacionadas ao pecado. Só que a Bíblia é clara em dizer que Deus ele vai o quê? Deus ele vai acabar com o pecado. Meu amigo e minha amiga, que tal você hoje tomar uma decisão de estar ao lado de Jesus? Já imaginou você ao lado de Jesus eternamente, com a sua família, você filho com a sua mamãe, com o seu papai, com a sua filhinha? Olha a importância de você pregar o evangelho à sua família. Olha você, pai e mãe, de pregar o evangelho a seus filhos, a pregar o evangelho a todos aqueles que Deus colocou em seu caminho, para que você tenha essa responsabilidade, que nem aos anjos foi conferido, mas sim a você e a mim. Já pensou vocês viverem eternamente, num lugar onde não haverá mais dor, pranto, tristeza, preocupações em pagar contas, preocupações em pagar impostos, medo de sair na rua, porque não sabe se vai voltar. Hoje você anda na rua, se alguém vai e toca no seu ombro, você já fica com medo, já acha que é um assalto, não é isso? Se alguém chega correndo para te pedir uma ajuda, você já acha que é um ladrão vindo assaltar você. A gente vive com medo, pessoas com síndrome do pânico, assustadas, pessoas sofrendo. Está chegando a época do frio agora, os animaizinhos sofrendo, abandonados nas ruas. Pessoas abandonadas nas ruas também, seres humanos dormindo na rua, no frio, na garoa. Eu vindo agora para a rádio musical, me deparei com uma cena que me deixou muito triste. Uma senhora velhinha, mendiga, com o cobertor assim, do joelho para baixo, e a calça abaixada até a metade da coxa, com um saco plástico. Não sei se ela ia fazer alguma necessidade ali. É isso que Deus quer para mim e para você? Mas por que ele ainda não voltou? Para terminar, eu quero dizer o seguinte: ele não voltou, porque ele está esperando você se posicionar. Ele está esperando você ser um exemplo para o mundo de cristão. Ou seja, ser um exemplo de cristão para o mundo. Quando a igreja refletir o caráter de Cristo e entender que este mundo não significa mais nada para ela, e que devemos fazer de tudo para apressar a volta de Jesus, para que as pessoas vejam realmente Cristo em nós, e para que aí sim a chuva do Espírito Santo seja derramada sobre nós, não através de um falso revivamento e reforma, que é o que nós temos visto hoje no meio gospel, mas um verdadeiro revivamento e reforma. E o verdadeiro revivamento e reforma é a vitória completa sobre todo o pecado nessa geração, para provar perante todo o universo que Deus é justo e que é possível sim guardar a sua lei pela fé, e que Satanás é mentiroso quando disse que é impossível. Eu gostaria de falar mais, o tempo é corrido, mas vamos orar neste momento. Semana que vem falaremos mais. Pai amado e bondoso Deus, nesses últimos segundos eu quero entregar em tuas mãos todos os ouvintes.
E o pedido especial, ó Pai, é que o Senhor permita que nós estejamos todos vivendo eternamente contigo, logo, logo, nas mansões celestiais. Que possamos nos desapegar de todas as coisas deste mundo e tão somente nos focarmos na pregação do Evangelho e deixarmos que o Senhor cuide de nós. O Senhor trará para nós todas as nossas necessidades. Quando nós aprendemos a viver esta vida de abnegação, o Evangelho será então realmente levado e seremos então cheios do Espírito Santo, desapegados de todas as coisas deste mundo, e aí então Jesus virá. Dai-nos esta graça e que essa promessa se cumpra em nossa vida e na sua igreja, nesta terra, nesta geração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.